paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Eu tenho uma palavra de Deus para vocês, baseado no Salmo 121. Se inscreva no meu canal, assine o sininho de notificações e deixe o seu like. Deus é o guarda fiel do seu povo. Cânticos dos degraus. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda, não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Louvado seja Deus. A maioria dos guardas noturnos ou dorme ou pelo menos cochila em determinados períodos da noite. E até mesmo os guardas diurnos podem ficar distraídos ou desapercebidos em determinados momentos. Porém, o nosso Deus é o guarda fiel que não dorme, não cochila e nem se distrai. Ele está sempre atento a tudo o que acontece no mundo inteiro. A palavra de Deus afirma: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O guarda fiel faz uma promessa ao seu povo, dizendo: naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto. Cantai-lhe: eu, o Senhor, aguardo, e a cada momento a regerei, para que ninguém lhe faça dano. De noite e dia aguardarei. Paulo escreve que mais fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. Por mais que os homens reforcem a sua segurança, ela acaba falhando em determinados momentos. Porém, a segurança do nosso Deus não falha. Salmo 91, versículo 7. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Em Salmo 91, versículo 10, a Bíblia afirma: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Em 1 João, capítulo 5, versículo 18, o apóstolo João escreve: o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Em Lucas 21, 18, Jesus prometeu: não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Somente o Senhor pode oferecer segurança perfeita. Devemos ter a certeza de que a segurança de Deus é perfeita e não falha, pois o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34, versículo de número 7. Nessa palavra, louvado seja Deus, nesse texto sagrado, não deixa nenhuma sombra de dúvida de que o Senhor é o guarda fiel do seu povo, aquele que vela dia e noite pela nossa vida. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Todos os sentinelas e guarda noturno podem cochilar ou dormir. Porém, o nosso Deus não cochila nem dorme. Ele nos vigia e nos protege dia e noite. Louvado seja Deus. O nosso Deus é um Deus fiel. A palavra do Senhor nos diz que Deus
ele não pode negar a si próprio. A Bíblia nos diz que passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor, ela não passa. A Bíblia diz que Deus ele falou para Jeremias: o que tu vês, Jeremias? Jeremias disse assim: eu vejo uma vara de amendoeira. E Deus disse: viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Nós sabemos que no momento de luta, nos momentos de aflições, de tribulações, muitas das vezes nós olhamos para os problemas, nós olhamos para a dificuldade, olhamos mais para os obstáculos, louvado seja Deus, e às vezes acabamos até mesmo tirando os olhos daquilo, louvado seja Deus, que tem o poder de nos guardar. Acabamos tirando os olhos de Deus, que está o tempo todo nos vigilando. Jesus disse na sua palavra, ele falou assim: olhai para mim e sereis salvos. Nós sabemos que Pedro, quando foi ao encontro do Senhor nas águas, sobre as águas, a palavra do Senhor diz que eles estavam em alto mar, louvado seja Deus. Ali veio sobre o mar uma grande tempestade. Eles pensaram que o barco ia afundar. E a palavra do Senhor nos diz que daqui a pouco Jesus ele veio andando sobre as águas. E eles pensaram que era um fantasma. Então Jesus disse para Pedro que era para Pedro ir ao encontro do Senhor. E Pedro foi andando sobre as águas. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele não afundou. Mas quando ele olhou para as águas, quando ele olhou que ele viu, quando ele caiu em si, que ele estava andando sobre as águas, ele afundou, os pés dele afundou, mas Jesus estava perto ali para o socorrer. Eu quero dizer para os meus irmãos que vão ouvir, assistir esse vídeo, que vão ouvir essa mensagem, eu quero dizer para você que enquanto você tirar os olhos do problema e olhar somente para Jesus, você não vai afundar. Você vai continuar vencendo. Quando você estiver olhando para os problemas, você não vai enxergar a solução. Quando você parar de olhar para os problemas, para a dificuldade, você vai ver que o teu Deus, ele está bem pertinho de você para não deixar você afundar. E Davi ele disse: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Talvez também você pode dizer: eleva os meus olhos. Você olha para a direita, para a esquerda, e você só enxerga dificuldade, só enxerga problema. Mas Davi disse assim: eleva os meus olhos para os montes, mas de onde vem o meu socorro? Ele disse: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, quando você, louvado seja Deus, quando nós olhamos para o Senhor, a gente não consegue enxergar a dificuldade maior do que o nosso Deus, porque não existe. Não existe problema maior do que o nosso Deus. Louvado seja Deus. O nosso problema pode ser o tamanho que for. O nosso problema pode ser maior do que nós. Mas ele não é maior do que a nossa fé. Ele não é maior do que o nosso Deus que está nos céus. Porque nós estamos na terra. E Deus está olhando para nós com seu olhar como chama de fogo. E Deus está contemplando todas as coisas. Creia que nesse momento, nesse exato momento, agora, Deus está olhando para você. Deus está te socorrendo. Ele está pegando pela tua mão direita e está te dizendo: não temas, porque Ele é contigo. Ele te ajuda. Ele te sustenta com a destra da sua justiça. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor nos diz em Isaías 41, versículo 10: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou o teu Deus. Então, nosso Deus, louvado seja Deus, aleluia, Ele sempre tem mostrado que Ele é com seu povo.
Veja que Deus foi com aqueles três homens que foram lançados naquela fornalha de fogo ardente. Louvado seja Deus. E você vê que o fogo não teve poder sobre aquelas pessoas. E eu profetizo que esse fogo da tribulação, o fogo da aflição, ele não tem poder nenhum para vencer você. Porque Jesus disse, ele disse: no mundo tereis aflições, mas ter de bom ânimo. Eu venci o mundo, louvado seja Deus. Creia que também você vai vencer. Creia que essa luta vai passar. Creia que esse gigante já caiu por terra. Creia que essa obra de bruxaria não tem poder sobre a sua vida. Creia que esse espírito da morte, ele não tem poder sobre a vida da sua família. Em nome de Jesus, levante as tuas mãos, seja boca de profeta. Deixa Deus te usar como atalaia dentro da tua casa, aonde você estiver. Louvado seja Deus. Às vezes existem pessoas que nesse exato momento estão pensando até mesmo em desistir, em deixar a sua cruz. E Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue cada dia a si mesmo e me siga. Porque ele disse: aquele que não negar a si mesmo, não tomar a sua cruz, não seguir a ele, esse não será digno dele. Amém? Glória a Jesus. O nosso Deus é um Deus fiel. Deus tem mostrado que ele é fiel com o seu povo desde o início do mundo até agora. A palavra do Senhor não diz de que é que se queixa o homem. O homem se queixa dos seus próprios pecados. Então nós sabemos que se nós passar alguma dificuldade, se nós passamos alguma luta, algum obstáculo, o problema não está em Deus. O problema está em nós. Então precisa a gente ver onde foi que a gente errou. Jesus, ele disse na sua palavra, ele fala assim, veja onde foi que você caiu e te arrepende e volta a praticar as primeiras obras. Então Deus, ele não se agrada daquela pessoa que começa e não termina. A palavra de Deus diz: se porventura quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra. A Bíblia diz que o justo viverá da fé, e aquele que recuar, Deus, ele não tem prazer na sua alma. A Bíblia diz que o rei, ele se alegra com a tua força. Deus, ele se alegra quando você é esforçado, quando você busca a sua presença. A palavra de Deus diz lá em Jeremias 33, versículo 3: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. A Bíblia diz que as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem subiu no coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Às vezes tem pessoas, louvado seja Deus, que ele não permanece na sua fé cristã, ele não permanece dentro de uma igreja, porque ele enxerga defeito em tudo e em todos. Ele vê defeito nos pastores, ele vê defeito nos levitas, ele vê defeito nos missionários, ele vê defeito nos obreiros, louvado seja Deus, mas ele esquece de olhar para Jesus. Mas ele não vê defeito nele próprio, louvado seja Deus. Diz que uma certa pessoa, um certo jovem, ele chegou para o pastor, louvado seja Deus, e disse: pastor, eu quero lhe dizer que eu vou sair do ministério e eu estou lhe pedindo a benção, porque a partir de hoje eu não vou mais congregar aqui. E aí aquele pastor disse para ele: amanhã tal hora você vem aqui que a gente vai conversar e assim eu vou estar lhe dando a benção. E aí quando chegou ali aquele pastor, louvado seja Deus, ele chamou aquele jovem e deu para ele 3 copos de água cheio, louvado seja Deus. Aí ele colocou um copo numa mão, outro copo no outro, cheio de água, e um copo ficou no meio, e mandou ele dar 3 voltas em volta da igreja.
E ali aquela igreja, ela tinha janelas de vidros, aí tinha portas de vidro, e o pastor mandou que ele desse 3 voltas em volta da igreja. E ele disse que depois que aquele jovem desse aquelas 3 voltas, ele podia agora decidir o que era que ele queria. Então, aquele jovem deu aquelas 3 voltas na igreja, na última volta, o pastor pegou aqueles copos que estavam na mão dele e perguntou para ele: o que foi que você viu enquanto você estava dando as 3 voltas com um copo de água? Ele disse assim: pastor, eu não vi nada. Então ali ele chamou aquele jovem que estava lá dentro da igreja. Lá dentro da igreja tinha um bocado de jovem, e aqueles jovens estavam sujos, porque enquanto aquele estava dando volta em volta da igreja, aqueles que estavam dentro da igreja estavam se ralando pelo chão, estavam brigando, estava um jogando um soco no outro, e aí foi uma confusão. Mas aquele que estava em volta da igreja, rodando a igreja, ele não viu, porque ele estava olhando para o copo de água, para que a água não derramasse do copo. Então o pastor disse para ele: você não viu, porque você estava olhando para o copo, para que a água não derramasse. Então, se você quer sair da igreja, é porque você está vendo problema na igreja. E se você está vendo problema na igreja, é porque você só está observando o problema. Entendeu? Mas como você olhou para esse copo de água, se a partir de hoje você começar a olhar para Jesus, você não vai ver os problemas. Você não vai ver a dificuldade. Você não vai enxergar os defeitos nas pessoas. Você não vai enxergar as pessoas falando mal de você. Você não vai olhar para as críticas, para a zombaria. Louvado seja Deus. E você vai continuar olhando somente para Jesus. E ali aquele jovem, ele teve a conclusão que aquele pastor estava certo. E a partir daquele dia, ele passou a orar mais, ele passou a ler mais a Bíblia, ele passou a vigiar. E quando ele via que tinha um grupinho que ali conversava, um falava mal de alguém, ali ele já se afastava, ali ele já pedia misericórdia a Deus. Então é isso que nós precisamos. Deus, ele continua sendo guarda. Deus, ele continua te guardando. Deus continua guardando a tua igreja. Deus continua guardando o pastor. Deus continua guardando os missionários, obreiros. Deus continua guardando o seu povo, que a Bíblia diz que o inferno não prevalece contra a sua igreja. Mas para isso, precisamos tirar os olhos do problema. Precisamos tirar os olhos do monte. Precisamos tirar os olhos da dificuldade. E precisamos estar voltados somente para o nosso Deus. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que através dessa palavra que o Senhor, ele vinha preencher o vazio, que ele vinha te encher, que ele vinha te capacitar, porque a Bíblia diz que Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os seus escolhidos. E você é um escolhido, uma escolhida de Deus. E a partir desse momento eu profetizo sobre a tua vida, que a glória da última casa será maior do que a da primeira. E que nesse momento você, aleluia, profetizo que você está sendo impactado pelo poder de Deus. Que a tua vida nunca será a mesma. Quem sabe nesse momento você está pensando em deixar a sua casa, deixar o seu lar. Você está pensando em deixar a igreja. Você está pensando em sair do teu ministério. Louvado seja Deus. Antes de você fazer isso, dobre o joelho no chão. Peça misericórdia a Deus. Ele vai abrir a tua visão espiritual. Você lembra de Eliseu? Você lembra que Eliseu, o exército do rei da Síria, mandou que pegasse Eliseu? E a Bíblia diz que o moço de Eliseu levanta, e quando ele chegou lá, a cidade estava cercada. E a palavra do Senhor nos diz que o moço volta para Eliseu e fala assim: homem de Deus, estamos cercados. E a palavra do Senhor nos diz que Eliseu orou a Deus para Deus abrir os olhos do moço. E naquele momento ele viu anjos
com espada de fogo desembainhada. Ele viu o carro de fogo. Naquele momento, o moço de Eliseu viu que aquele que estava com ele era maior do que aquele que estava lá fora. Amém? Eu quero dizer que o teu Deus é maior do que o teu problema, do que a tua dificuldade. Amém? Louvado seja Deus. E o teu Deus, o Deus dos exércitos, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus que fez os céus e a terra, louvado seja Deus. O Deus que quando fala até a terra se derrete. Se Deus ele teve o poder de fazer os céus e a terra, imagina, será que ele não tem poder de resolver o teu problema? Será que ele não tem poder de curar essa enfermidade? Será que ele não tem poder de arrancar essa depressão? Será que Deus não tem poder, aleluia, de expulsar esse espírito de ansiedade? Louvado seja Deus. Nesse momento, olha para Deus, olha para Jesus, firma os teus pés na preparação do Evangelho, cinge os teus lombos, louvado seja Deus, te reveste de força, de poder, de sabedoria, e não desista da tua caminhada, porque Deus é contigo. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor nos diz que Jesus estava ali, ensinando a palavra do Senhor, e a Bíblia nos diz que ele viu 3 barcos. Ele viu que ali os pescadores estavam lavando as redes para ir embora, porque havia pescado a noite toda e não havia pegado peixe algum. A palavra do Senhor nos diz que quando chega lá, Jesus chama aqueles 3 homens, aqueles 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, mandou que eles entrassem no barco novamente e fizessem ao mar alto. E ali lançaram as redes e vieram tanto peixe que teve que fazer sinal para que viessem outros barcos para ajudar. Mas analise que eles estavam lavando a rede para ir embora. Existem pessoas que muitas das vezes também estão lavando a rede. De que forma? Estão arrumando as malas para ir embora, quer ir embora para outra cidade, quer ir embora para outro país. Às vezes um homem quer deixar a esposa quer deixar o marido. Então está lavando as redes, está querendo desistir do casamento, está querendo desistir dos sonhos, do projeto, está querendo desistir daquilo que Deus deu com dificuldade, com oração, com jejum. Louvado seja Deus. Mas hoje eu profetizo em nome de Jesus. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo que você não vai desistir do teu projeto. Você não vai desistir dos teus sonhos, porque quem te chamou, Ele garante. Quem te chamou foi Deus. E Deus é contigo, louvado seja Deus. E nesse momento eu gostaria de orar pela sua vida. Louvado seja Deus. Aleluia. Se você puder ficar de pé, dobrar sua cabeça, ou de joelho, louvado seja Deus. Gostaria de orar por você agora. Santíssimo Deus e Pai que está nos céus, Deus Criador dos céus e da terra, meu Pai, no nome de Jesus, essa pessoa, meu Pai, que está me ouvindo nesse momento, eu não sei qual é a situação dessa pessoa, eu não sei qual é a luta que essa pessoa está passando, eu não sei qual é a dificuldade, mas o Senhor sabe. Deus, que o Senhor possa entrar nessa casa, Pai, que o Senhor possa entrar nessa família, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa lançar por terra agora todo espírito de desânimo, todo espírito de frieza, todo espírito de fracasso, de derrota, meu Deus, lança por terra. Meu Pai, no nome de Jesus, neste momento eu te apresento cada pessoa, meu Pai, que é inscrito nesse canal. Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que toda obra de bruxaria seja desfeita, que toda obra de magia negra, de espiritismo, de voodoo, meu Deus, envia anjos com espada quebrando e cortando os laços do adversário. Eu profetizo no nome de Jesus na tua vida, aleluia, que através dessa oração, todo mal está batendo em retirada, todo espírito da morte, todo demônio do acidente, todo espírito de enfermidade, meu Deus, em nome nesse momento, meu Pai, profetizo a vitória. Eu profetizo, meu Pai, no nome de Jesus Cristo, que toda cadeia agora seja quebrada. Em nome de Jesus, todo laço de morte agora seja quebrado.
Eu profetizo no nome de Jesus, além que antes de findar o ano, louvado seja Deus, você vai tomar posse daquilo que Deus ele já preparou para você. Além daquilo que Deus que já está preparado para você tomar posse da tua bênção. Eu profetizo nesse momento, em nome de Jesus, aleluia, que nesse exato momento, o anjo do Senhor está entrando aí agora na tua casa. O Espírito Santo de Deus está tomando posse agora da tua vida. Aleluia, glória a Jesus. O Espírito de luz agora, aleluia, clareia na tua vida, expulsando toda a treva. Em nome de Jesus, toma posse agora da tua vitória e que o Senhor Jesus continue te abençoando. Em nome de Jesus.